Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, vocês que têm seguido, e acompanhado os meus vídeos. Eu gosto muito de agradecer a vocês por isso, porque é uma bênção saber que Deus ele tem plantado sementes e essas sementes têm crescido. É uma bênção saber que, no caso, eu tenho estado aqui procurando sempre fazer algo e aquilo que eu tenho feito através da graça de Deus, única e exclusivamente da graça de Deus, tem sido semeado. E de alguma forma eu não estou sentada na minha casa de braços cruzados esperando o grande dia. Então eu agradeço de todo o meu coração a cada um que escuta, que participa aqui desse trabalho comigo. Lembrando que a união faz a força. A palavra de Deus diz que quando tem 2 ou mais reunidos na presença dele, ali ele está. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor tem operado realmente. Em primeiro lugar, tem operado na minha vida, porque realmente eu fico muito emocionada toda vez que eu tenho a oportunidade de prestar a esse ministério. E fico muito feliz e o meu coração fica pensando, eu fico imaginando como será que tem chegado do lado de lá? Como que essas mensagens têm trabalhado no coração daqueles que têm ouvido comigo? Então, meus irmãos, eu agradeço. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque se não fosse pela graça dele, esse trabalho não poderia estar sendo feito. Eu agradeço pela vida de cada um que aqui está comigo, porque é um tesouro, é uma pérola, né? Na realidade, não é que eu estou lidando com gente, eu estou lidando com pérolas preciosas do meu Deus, do nosso Deus. E é essa a esperança. Hoje eu gostaria de falar uma coisa que basicamente eu tenho falado muito já. Tenho falado muito sobre isso. Eu gostaria de falar sobre a gratidão. A gratidão, meus irmãos, a gratidão. Talvez você que está aí do outro lado se pergunta, mas por que todo dia praticamente ela tem falado de gratidão com Deus? É porque Deus é infinito. A misericórdia de Deus, ela é longânima. Essa era que está passando é uma era que a graça e a misericórdia do nosso bom Deus está sendo derramada, sobre os povos. E testemunhos de pessoas em todo o mundo se convertendo, mas se convertendo de verdade. A gente tem ouvido histórias aí de os muçulmanos, que o próprio Jesus tem aparecido para alguns. Se vocês procurarem pelo YouTube aí, tem aquele programa Sobrenatural com Sid Roth. E ali tem esses testemunhos, Tantos testemunhos de todos os níveis, de todos os modos. Deus tem falado com crianças, Deus tem falado com velhos, com jovens. Deus tem levantado um povo no meio do povo de Deus, entre parênteses. Então a misericórdia, meus irmãos, a misericórdia, a graça do Senhor. E isso não pode nunca deixar de ser reconhecido, mas nunca, nunca, nunca na vida de nenhum de nós. Nós temos que ter um coração realmente disponível a Deus, disponível em todo o tempo. Aleluia, aleluia realmente. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui um texto no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 8, o versículo é o 10. Advertência contra exatamente isso que eu estou falando, a ingratidão. Antes de eu ler esse texto, eu gostaria de explicar da que base que ele vem. Esse texto, o livro de Deuteronômio, basicamente é um resumo desde quando Deus tirou o povo do Egito, toda a travessia do povo do Egito, os mandamentos, as leis, todo o trabalho, os 40 anos e tudo que aconteceu ali no meio daquele povo. Então, o livro de Deuteronômio
Ele, pelo que eu entendi, basicamente é como se Moisés estivesse dando uma última advertência geral àquela nova geração que nasceu ali. Porque depois de 40 anos, todos aqueles que desobedeceram a Deus no deserto, em todas as infrações que cometeram contra Deus, eles foram morrendo, a geração passou. Nasceram-se filhos e antes de entrar na Terra Prometida, pouquíssimos eram aqueles que vieram desde o Egito. Por exemplo, vocês vão ver aí Josué, vocês vão ver Moisés. Eu não sei se tem mais alguém, mas basicamente a Bíblia fala muito. Josué, Moisés, tem outras pessoas, mas todos os outros morreram. Então, assim, no livro de Deuteronômio, Moisés, antes de subir para o monte para contemplar, né, a terra que o Senhor deu ao seu povo, ele deixou todas as advertências. Ele voltou lá atrás e foi levando o povo, né, aos conselhos, ele foi relembrando com o povo todas as coisas. E aqui ele chega naquela parte que ele começa falando de como que Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez. E uma das coisas aqui que ele fala é a advertência contra a ingratidão. Moisés era um homem que conheceu muito a Deus. Ele viu em Deus um Deus santo, um Deus reto, um Deus justo. Ele viu em Deus um Deus indignado com o pecado do povo. Ele viu em Deus um Deus feliz em pouquíssimos momentos, raríssimos momentos. Porque a gente lendo, a gente só vê que teve muita desilusão, muita decepção, muita fatiga com aquele povo. Então, basicamente, meus irmãos, Moisés aqui, ele dá os seus alertas, as suas advertências, ele relembra tantos momentos. Então, assim, o livro de Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são os livros para o povo judeu, os mandamentos e todas aquelas práticas, né? Porém, meu irmão, sabe o que acontece? Eu penso o seguinte, a gente não pode falar assim, só o Novo Testamento interessa, porque só quando veio Jesus é que começou a valer para os gentios, para o mundo. Eu não creio nisso, porque eu creio que se Deus permitiu que nós tivéssemos hoje esses livros na nossa mão, seja os livros do Velho Testamento, os livros do Novo Testamento, e para quem estuda a Bíblia vai chegando à conclusão que uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa liga com a outra, vocês vão ver, meus irmãos, que tem muita coisa para nós ali, tem muita coisa para nós mesmos. Então, meus irmãos, vamos estudar, vamos perceber, vamos entrar realmente de coração na palavra de Deus. Então, assim, quando ele fala aqui advertência contra a ingratidão, ele fala isso justamente por quê? Porque teve muita ingratidão no meio do povo com Deus. E agora eu quero ler com vocês. Vocês vão pegar aí Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 10 em diante. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje lhes ordeno. Olha que importante essa parte aqui. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem os outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes,
hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as nações em que o Senhor destruiu perante vocês. Olha só, vocês veem aqui, né? A gente vê que tudo nasce do orgulho. Hoje é dia 9 de maio de 2014, ontem, eu coloquei um vídeo, né, falando da glória de Deus. E em um dos momentos daquela oração eu citei, né, que muita gente pode estar se perguntando, se Deus fez tudo bom, se Deus criou todas as coisas perfeitas, por que então existe o mal? Por que existem as coisas ruins? Ô meu irmão e minha irmã, e meu caro ouvinte, a Bíblia fala o tempo todo do orgulho, sabe? O orgulho, a cobiça, basicamente a raiz do mal. Porque aqui Deus, no livro de Deuteronômio, ele mostra isso, né? Ele vê, vocês veem que ele tirou o povo do Egito. Aquele povo, eles estavam escravos já há anos, há séculos, se eu não me engano. Passaram muitos anos e aquele povo ficou ali. Olha, eu vou chutar aqui porque já tem muito tempo que eu li, mas eu acho que eles ficaram 400 anos escravos no Egito. Se tiver errado essa informação, vocês me perdoem. Mas se não me falha a memória, foram 400 anos. Desde que José, né, foi governador do Egito, morreu, passou toda a geração dele, veio o novo faraó e aquele povo do Egito se esqueceu do que José fez por eles. Na época que José fez com que durante 7 anos eles armazenassem trigo e toda a colheita, né, nos depósitos. E na época José, ele conseguiu vender, ele sustentou o Egito, as cidades vizinhas, e ali o Egito enriqueceu. Chegou um momento que os outros povos já não tinham dinheiro mais para pagar aqueles cereais, aqueles frutos, né, que o Egito tinha. Então eles começaram a dar a terra e chegou um ponto até que eles se deram como escravos para sobreviver e foram gratos a José, ao faraó, por tudo isso. E José salvou o Egito, né? Porque se Deus não tivesse dado aquele sonho a faraó e José não tivesse interpretado, eles não teriam se provido durante 7 anos, né? E Deus, ele abençoou aquele povo através de José. E tudo que José fazia, o Egito prosperou por causa dele. No caso, passou a geração de José e veio o novo faraó, os descendentes e todo o povo, e eles esqueceram. Só que naquele período o povo judeu tinha se multiplicado grandemente na terra do Egito. Então veio o primeiro pensamento no coração do faraó. Esse povo é numeroso demais. Daqui a pouco eles vão começar a tomar posse da nossa terra. Então nós vamos escravizá-los. E ali começou a escravidão do povo do Egito. E como eu estou dizendo, se não me falha a memória, foram 400 anos de escravidão. Até que aquele povo, né, com o passar do tempo, eles começaram a se lamentar. Senhor, ajuda, ajuda, porque sofriam muito. Então, se a gente para analisar a história do povo de Israel, era um povo miserável, porque o escravo, o que o escravo tem, meus irmãos? O escravo, a única coisa que aparentemente ele pode ter é a noite que ele dorme. Quando consegue dormir. É o pedaço de pão que ele come. Né? Fora isso, são trabalhos forçados e forçados e forçados todo o tempo. E imagine, você vê suas crianças indo trabalhar debaixo do sol o dia inteiro, né? Sofrendo, passando realmente coisas terríveis. E você tem que estar ali, tem que trabalhar. Se você não faz de acordo com a vontade dos soldados, né? Daqueles que mandavam, né, que controlavam todo o trabalho forçado, você era chicoteado, pisado, te matavam. E à noite vocês entravam para o abrigo, a casa, né? E ali aquele povo passou muitos anos sofrendo. Quer dizer, um povo que aparentemente saiu de uma situação de vida normal e virou escravo. E ali Deus se lembra, a Bíblia diz que Deus se lembra e ouve o lamento do povo. E ali levanta Moisés, né? Moisés nasce e ele é pego pela mulher do faraó. Ele cresce no Egito quase que como um rei, um príncipe, né? E Deus o chama num determinado momento da vida dele
Moisés aceita o chamado de Deus, pede ajuda porque reconhece que não era capaz 100% humanamente de realizar tal obra. Deus o capacita e ali começa a história do povo. Deus ele tira o povo do Egito debaixo de milagres e maravilhas que os nossos olhos atuais não viram, e Deus sustenta aquele povo de um modo assombroso no deserto. Só que nesse meio tempo o povo sempre se volta, e daqui e dali o povo sempre lamenta contra Deus. Como era belo quando a gente estava no Egito, a gente podia comer os figos do Egito, a gente podia comer as ervas do Egito, lá a gente tinha água, lá a gente tinha tudo, né? E qualquer coisinha que acontecia, o povo voltava e praguejava contra a Deus. E Deus fala que, né, um deserto extremamente perigoso, cheio de serpentes venenosas, cheio de escorpiões, um lugar que não tinha água, uma terra árida, infinita. Mas Deus sustenta aquele povo, deu água, deu comida, deu longanimidade, deu saúde, mas eles sempre voltaram-se contra Deus. Sempre, sempre. Até que Deus resolve, né, lançar essa espécie de castigo no povo. Por 40 anos. Eles vivem ali naquele deserto, passa-se aquela geração que mais profanou-se contra Deus, e com aquela nova geração, finalmente a geração que entrar na Terra Prometida, Moisés ele vira e dá todos esses estatutos, esses conselhos. E agora eu falo, aonde entra para nós, né, esse texto? Aqui está falando o título, advertência contra a ingratidão. Quer dizer, Deus ele adverte o povo contra a ingratidão. Tem gente por aí falando que Deus é mau. Hoje, nos nossos dias. Tem gente que não aceita. Ora, se Deus é bom, por que tem tanta desgraça no mundo? Por que Deus permite uma criança morrer de fome, doente? Por que Deus permite que aconteçam, por exemplo, terremotos, tsunamis, furacões, coisas terríveis? Será que Deus não vê o sofrimento daquela família? E a Bíblia fala claramente, meus irmãos, que, olha, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Sabe, meus irmãos, a gente é muito bom para botar o dedo no rosto do próximo. E a gente tem a coragem de botar o dedo no rosto de Deus. Muitas pessoas têm a coragem de levantar a cabeça e xingar a Deus, ficar com raiva de Deus. Porém, eu posso garantir para vocês, meus irmãos, isso eu posso garantir mesmo, que a pessoa que conhece a Deus, que conhece a história, a palavra de Deus, aquele que leu a Bíblia e que o Espírito Santo operou no coração dele, convencendo ele da realidade, meus irmãos, eu posso garantir de olho fechado que essa pessoa não teria nunca coragem de levantar a boca contra Deus e blasfemar, de falar, olha, a culpa é sua do porquê que a situação está assim. Meu irmão, a Bíblia diz claramente, se vocês se esquecerem do Senhor, hoje eu pergunto para vocês, quantas pessoas no mundo inteiro não pensam em Deus? Não querem saber de Deus. Elas estão preocupadas demais com a vida delas, elas estão preocupadas demais com os projetos delas, elas estão preocupadas demais com as paixões e amores das vidas delas, elas estão preocupadas com seus estudos, com a sua vaidade, com a sua beleza, com o que o mundo oferece de belo, o entretenimento, sabe, com a comida, com as viagens. Elas estão preocupadas com a telenovela, elas estão preocupadas com o programa de auditório, elas estão preocupadas em entrar no computador e ficar ali, sabe, nessas redes sociais como Facebook e outras mais. Então a pergunta é, quem é que realmente tem pensado em Deus nos dias de hoje? Se você sai pelas ruas e começa a perguntar em certas perguntas bíblicas, por exemplo, você acredita no inferno? Você acredita na eternidade? Se você morrer, você sabe para onde você vai?
Mas você acredita que Deus um dia abriu realmente aquele mar vermelho e fez passar um povo dentro dele? Você acredita realmente na Arca de Noé? Você ficou sabendo que a ciência descobriu o lugar onde a Arca de Noé está? Sabe, meus irmãos, ninguém vai saber te responder. A resposta que a gente escuta muito é: a minha fé é grande demais. Eu creio em Deus. É claro que eu acredito em Jesus. Mas sempre respostas vazias e superficiais. Então a pergunta hoje é essa: será que realmente as pessoas têm pensado em Deus? Olha, meus irmãos, cada um sabe a sua própria resposta. Mas a Bíblia adverte. Ninguém pode virar e falar: Deus é o culpado de todas as coisas, porque Deus não é culpado de nada, porque Ele avisou, meus irmãos. O tempo todo está debaixo dos nossos narizes. Deus, Ele tem mostrado o porquê de todas as coisas. Como é que a gente pode, meu irmão e minha irmã e meu ouvinte, se esquecer desse Deus Criador? Desse santo que fez todas as coisas, zeloso, preocupado, que se importou com cada ser vivo nessa terra. Ontem tinha flores nos meus vídeos, vocês viram um vídeo com flores. E ali vocês veem cada uma mais linda do que a outra. Parece que foi feita à mão. Agora você pensa, Deus, Ele se importa com cada detalhe criado. Você entra numa montanha e você começa a passear dentro daquela montanha, tudo que você vê, toda aquela biodiversidade é perfeita, é maravilhosa no seu gênero, na sua raça, na sua espécie. Você vê os animais, você vê tudo, meus irmãos. Eu não sei aqui quem já conseguiu ver neve, mas como é branca, é de um branco que é maravilhoso demais. Quando bate sol nela, você tem que fechar o olho para o óculos escuro, porque é tão forte o reflexo. Sabe? Você olha para o céu, aquele céu azul infinito. É azul, não é um azul desbotado. Não é um azul feio. Ou quando tem as estrelas, uma mais linda do que a outra. E aí você olha para o seu corpo, você olha para a sua natureza. Seus olhos, seus cabelos, sua pele. É tudo perfeito. É tudo perfeito, meus irmãos. Olha, os alimentos, tem gente que fala: eu sou um bom cozinheiro. Eu sou muito forte na cozinha. Ninguém bate de mim, eu sou o melhor. Mas você que se sente um bom cozinheiro, por acaso, você já parou para pensar que tudo que você usa vem de Deus? Você não inventou o sabor. Você não inventou o sabor do alho, você não inventou o sabor do sal ou do açúcar. Vem tudo já pronto para você. A canela, a pimenta, vinagre, o limão, sabe? As ervas que a gente usa, salsinha, cebolinha. É tudo já pronto. Será que você seria capaz de criar do nada toda essa biodiversidade? Será que você seria capaz do nada de criar o amarelo da gema do ovo, meu irmão? Será que você seria capaz de criar o tipo do arroz? Aquele arroz que quando você faz fica soltinho na panela? Será que é você quem criou a construção molecular daquele trigo, daquele grão, do feijão? O feijão preto, o feijão vermelho, o feijão verde, o feijão amarelo, o feijão branco, o feijão marronzinho, o feijão todo coloridinho de vermelhinho com marrom. Meus irmãos, não existe nada que a gente pode bater no peito e falar: isso aqui é mérito meu. Até se você vai para a cozinha e faz um prato espetacular, foi Deus quem te deu a habilidade, a capacidade, a inteligência para casar os sabores, casar a textura da carne, controlar o tempo. Você não é cego, você tem condição de ver o que está sendo feito. E se você é cego, mas você é um bom cozinheiro, você tem tato. Você tem percepção, você tem condição de perceber quando a coisa é boa. Sabe, meus irmãos, é isso que essa palavra está dizendo. Não tem nada que tenha em existência nessa terra que vem do nosso próprio mérito. Não tem nada que existe que veio de nós. E aqui a gente para e eu pergunto para vocês, não tem o que pensar aqui? Não tem como pensar.
Você, por exemplo, fala assim, eu vou decorar minha casa de novo, vou pintar tudo e vou mudar tudo. Tem gente que fala assim, eu sou um desastre para mudar a casa, né? Cor, eu não sei escolher cor, eu não sei casar, textura, eu não sei fazer nada. Aí você vai chamar uma pessoa que entende disso. E depois ela deixa a sua casa bonita, né? Linda. Aí você fala, é aquele decorador que é talentoso, é inteligente, é bom no serviço que faz. Mas tudo que ele escolheu, tudo que ele fez, meus irmãos, de onde que veio? Veio do nada? Ele simplesmente fez um clique com a mão e apareceu a tinta vermelha, a tinta amarela, a tinta verde e branca? Ele comprou aquilo ali pronto já que alguém criou para ele? Mas até quem criou, criou de que base? De que fonte? De onde que veio os pigmentos? Meu irmão, é questão de raciocínio. Eu me pergunto, esse que é ateu, que não acredita em Deus. Tem muita gente que fala, eu não acredito em Deus. Eu acho que tudo veio do Big Bang. Bum! Teve aquela explosão e se formou todas as coisas. Porém, a pergunta é, como pode uma simples explosão gerar tanta biodiversidade? Para onde a gente olha tem criação, tem vida, tem coisas novas. É como se vida gerasse vida, que gerasse vida, que gerasse vida. A gente hoje tem até a vida virtual, porque brincando não é um tipo de vida, é uma coisa que existe. É uma coisa que se move, é uma coisa que se, sabe, que se expressa. E quem é que criou todas essas coisas, meus irmãos? Quem é que deu sabedoria aos anjos, meus irmãos? O que Satanás faz que não é copiar a Deus? Sabe, meus irmãos? E aí tem gente que fala, então por que Deus criou o demônio? Deus não criou o demônio, Deus criou anjos. E com certeza era um mais belo do que o outro. Mas o que nasceu no coração deles? Cobiça. Eles se envaideceram pela sua própria, entre parênteses, glória. E olha lá o que deu, meu irmão. Então, sinceramente, a raiz do mal, qual que é? A cobiça. Então, o conselho que eu dou hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei o horário que você está ouvindo esse vídeo aqui comigo, é esse. Se você não é grato a Deus, aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a reconhecer que é Ele quem te sustenta, que é Ele que te abençoa, que é Ele quem te guia, que é Ele quem te livra dos maus ou das coisas más que estão vindo. É Ele que te livra, meu irmão. É Ele que te capacita a trabalhar. É Ele que te abre a porta do trabalho. É Ele que te salva no momento de aflição, no momento do perigo. É Ele. Tenha esse pensamento no seu coração. O povo estava para entrar na terra prometida, finalmente. E é isso que Deus diz. Vocês vão entrar nessa terra. Essa terra vai manar leite e mel. Vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão prosperar, vocês vão fazer belas casas, vocês vão ser um povo seguro, vocês não vão ter medo. Porque eu vou estar com vocês, eu protegerei a vocês se vocês seguirem os meus estatutos, os meus mandamentos. E Deus, Ele fala essas coisas. Porém, Ele diz, vai chegar um momento que vocês vão estar como que ricos, né? Vocês vão se enriquecer. E ali no meio da vossa riqueza, que o coração de vocês não se incline e se envaideça. E você bata no seu próprio peito e diga, veja que bela casa que eu construí. Veja que belo terreno que eu cultivei. Veja como os meus filhos são fortes e bonitos e inteligentes. A minha mulher, a minha esposa. Veja os animais que eu tenho. Vejam toda essa cidade, como é linda. Nós somos um povo que construímos todo esse império. Porque Deus diz que o dia que isso acontecesse, que aquele povo se esquecesse que é Deus quem nos deu tudo aquilo, Deus ia fazer com eles como fez com os outros povos. E é aí que entra o ponto-chave da resposta, do porquê que Deus permite. Quanta coisa estranha está acontecendo no mundo e Deus está permitindo. Por quê? Por isso aqui. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje,
Asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 19, ao versículo todo 19. Povos no mundo inteiro não estão nem aí para Deus, meus irmãos. Povos no mundo inteiro estão se rebelando contra Deus. Povos no mundo inteiro estão mais preocupados em prestar culto aos deuses deles do que a Deus. São pessoas rebeldes, obstinadas, cabeça dura, orgulhosas, felizes nos seus próprios prazeres e nos seus próprios pensares. Pessoas que você tenta falar para elas, elas dizem para você: a minha fé é grande demais, eu sou forte, eu estou bem, eu creio em Deus. E olha o que Deus fala sobre isso. Olha o que Deus fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 10. Olha, não terás outros deuses além de mim. Gente, ele não falou isso só para o povo de Israel, não. Não farás para ti ídolo nenhum, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Olha só, meus irmãos, vocês querem saber por que o mundo tem essa porcaria? Vocês querem saber por que tem tanto problema? Vocês querem saber por que tem tanta guerra, tanta destruição? Vocês querem saber por que tem tanta gente pobre e miserável no mundo? Mas a minha pergunta é essa: vamos perguntar muita gente, muito pobre que tem por aí, como é que você tem a sua vida? Ah, eu sou um evangélico, eu tô dentro da igreja. Qual igreja que você vai? Ah, eu vou lá na Universal. Eu levo meu dízimo, eu levo a minha oferta, eu levo meu trízimo por Valdemiro Santiago. Eu estou fazendo a corrente dos 7 dias da prosperidade de Davi. Eu estou comprando a rosa ungida de Abraão. Eu comprei o cinto de Moisés. Eu comprei o cajado. Ah, agora na igreja tal, agora eles estão fazendo a corrente dos 9 dias. Que eu tenho que ir cada dia levar um copo d'água. Depois eu levo esse copo d'água, trago para minha casa e bebo ele durante 9 vezes por dia. Ah, não, hoje eu vou no show da cantora tal, porque eles estão fazendo um show gospel hoje, o CD é novo. E eu vou lá louvar a Deus. Mas sabe que aquela cantora é muito boa? Nossa, Deus, como ela é brava para cantar, que voz que ela tem. E o grupo é espetacular. Eu vou levar minha fotocâmera, porque eu tenho que tirar foto deles. Eu tenho que conseguir até um autógrafo daquela cantora. Sabe, meus irmãos? Ou então, não, domingo eu vou no culto, mas na quarta-feira à noite não, porque eu tenho que ver a novela. Ah, não, eu... Sabe, mas eu sou pobre. Final do mês eu quase que não chego. Eu tenho que pedir dinheiro emprestado, eu tenho que fazer empréstimo, eu tenho 10 prestações para pagar da televisão que eu comprei. Aquela televisão 3D lá de 55 polegadas. Ah, mas você tem comida em casa? Não tem dinheiro para fazer compra não, mas eu tenho que pagar aquela televisão porque meu filho queria. Ah, não, porque eu tenho que ver a novela em HD, em 3D. Meu marido quer ver a partida do futebol, agora é a Copa do Mundo. Então a gente está com a casa caindo aos pedaços, eu preciso pintar a casa porque está cheia de mofo, mas a televisão eu comprei assim mesmo, porque o importante é que eu tenho conforto na minha casa. Ah, não, eu vou comprar um carro novo, porque eu estou sem carro e eu preciso de um carro. Que carro você comprou? Ah, eu comprei aquele carro ali que saiu agora, do ano. Mas quanto que pagou no carro? 60 mil. Mas você não podia comprar um carro de 14, 20, 30 mil? Ah, não, aquele ali é muito ruim, é muito pouco para mim. Você tem que comprar, você tem que fazer dívida, que eu faço uma dívida por uma coisa boa. Mas você acredita em Deus? Sim, eu vou na missa todo domingo. Olha lá a estátua da Nossa Senhora. Nós vamos fazer novena na minha casa, agora a gente começa. Por 9 dias. Vamos rezar o terço.
Porque a Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus. Ou então espírita. E por aí vai, meus irmãos. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando e citando e citando tanta coisa. Talvez alguém diga, mas você está atacando o católico, você está atacando o espírita, você está atacando o ateu, você está atacando o pobre. Mas a minha pergunta é, eu que estou atacando, eu estou atacando alguém? Ou eu estou lendo o que a Bíblia diz? Ou eu estou falando aquilo que Deus está falando? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo nenhum, de nenhuma imagem, de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais, até a terceira, a quarta geração daqueles que me desprezam. Tem hora que a gente se pergunta, mas por que a minha mãe não se converte? Por que meu pai não se converte? Por que meu primo não se converte? Ele tem aquela religião X, que é idólatra, que é errada. Mas é uma boa pessoa. Mas eu falo, aquela pessoa não escuta. Por quê? Meus irmãos, eu paro para pensar muito no que a Bíblia diz. Tem hora que parece loucura, meu irmão. E aqui eu estou falando para os meus irmãos. Para aquele que acredita realmente em Jesus Cristo, para aquele que acredita realmente no verdadeiro evangelho. Tem hora que eu me paro e pergunto, mas por que aquele parente meu não quer aceitar Jesus? Eu já mostrei tanta coisa forte para aquela pessoa, mas ela é indiferente. Será que você já não se perguntou também isso? E várias vezes isso já vem no meu pensamento. Será que aquela pessoa não está debaixo da maldição? Talvez o pai, o vô, o tataravô, né? Até a milésima última pessoa da raiz, da família da minha mãe, do meu pai, era um idólatra. Era uma pessoa que praticava qualquer coisa contra Deus. E talvez aquela pessoa trouxe maldição para todas as gerações futuras e por algum motivo. Será que quando eu vejo a minha mãe, eu vejo um primo, um parente ou um amigo que não quer se converter ao evangelho verdadeiro, será que essa pessoa não quer se converter porque ela está debaixo dessa maldição? Porém, eu penso ao mesmo tempo, existe um Deus misericordioso, quem sabe? A gente ora, a gente clama e toca o coração do nosso Deus misericordioso e Ele, pela misericórdia, Ele lembra daquela pessoa e a perdoa e convence o coração dela do pecado através do Espírito Santo, meu irmão. Sabe, é tanta coisa que tem na cabeça da gente. Quando a gente começa a entender o Evangelho, quando a gente começa a entender as Escrituras, quando a gente começa a pegar certos textos e refletir em cima deles, a gente começa a ficar meio que, sabe? Oh, meu Senhor, será que é esse o motivo? Eu falo porque na minha família, minha mãe veio de uma família católica e até onde eu conheço, todos foram católicos. E o meu pai, ele veio de uma família cristã. Meu pai, no último momento, se consertou com Deus e foi para o céu. Minha mãe até hoje é obstinada e toda a família dela. Não tem ninguém que queira aceitar o evangelho verdadeiro. Continua prestando culto aos seus ídolos, continua indo nas igrejas suas, vivendo no meio da idolatria, do pecado. E aí eu me pergunto, será que eu fui contemplada pela graça de Deus através do meu pai, que veio de uma raiz que alguém um dia honrou a Deus? Olha como Deus é misericordioso, Ele fala, não te prostrarás diante de nenhum deles, não prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Mas da quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações. 1000. Quer dizer, Deus, ele castiga até a terceira e quarta geração daqueles que desprezam a Deus, mas Ele se lembra, a Bíblia diz que Ele é bondoso até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem aos mandamentos de Deus. Oh, meu irmão,
Até 1000 gerações. Aí você fala, Deus não é bom. Deus está permitindo toda essa desgraça na terra. Deus está permitindo crianças morrendo no mundo pela fome, pela doença. Até a terceira e a quarta geração, meu irmão. Deus, ele castiga. Mas até 1000 gerações ele é bondoso. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez Deus hoje está sendo bondoso com você. Talvez você é a 1000ª filha da geração daquele que honrou a Deus um dia, que amou, que respeitou os mandamentos dele. Olha, eu te peço de todo o meu coração, minha querida, meu querido, seja grata a Deus por isso. Você é filha da misericórdia, da graça do Senhor. Às vezes você veio de um atoleiro de pecado. Às vezes você veio de uma vida desgraçada. Uma vida que só blasfemava, blasfemava contra Deus. Mas Deus, ele se lembrou de você no mais profundo dos seus pecados. E ele trouxe você chamando com aquela voz doce, maravilhosa, doce, amável que o Espírito Santo chama lá dentro do teu coração. E inclinou o teu coração para os caminhos do Senhor. E talvez hoje você está aqui comigo, minha irmã, meu irmão. Seja grato a Deus. Talvez Deus, ele trouxe você, te curou, te resgatou, limpou a sua vida, te salvou dos seus pecados. E talvez ele até te colocou numa posição muito boa de vida. Talvez você tenha a geladeira sempre cheia. Não te falta nada. Você tem conforto na sua casa, tem seu carro, tem seu trabalho, pode estudar e prospera em tudo que faz. Talvez você não é rico, mas você tem uma vida confortável. E tudo que você pensa em fazer prospera. Você vê pessoas sofrendo para todo lado, mas você está sendo livre de todas essas coisas. Talvez você não tenha dívidas. Talvez todo mês o seu salário cobre as suas necessidades, paga tudo. Você não tem uma luz cortada, uma água cortada. Você tem saúde, sua família tem saúde. Vocês estão felizes, minha irmã, meu irmão. Eu digo de todo o meu coração, minha querida, meu querido. Seja grata a esse Deus por tudo isso. Aprenda a ser grata a Deus. Nunca se esqueça. Não é o seu talento, não é a sua formosidade, não é a sua graciosidade, é a sua inteligência, meu irmão e minha irmã. As suas estratégias que te levam até aquilo que você tem hoje, mas é a graça, é a bondade de Deus. É Ele quem nos capacita. E olha, eu posso dizer de coração, Ele vai capacitar cada um de nós até o último dia nessa terra. Até o último momento. Até o último momento, meu irmão. Então eu te peço de todo o meu coração nesse momento. Seja grato a Deus. Existem nações inteiras afundando hoje na desgraça. Vocês veem aí México, Chile. Vocês veem aí aqui a Itália. Lugares, cidades no Brasil inteiro. Você vê a Austrália. Você vê lá na Inglaterra. Você vê histórias na África. Ô nação cheia de maldição. Aqui na Itália todo dia chega barcos e barcos com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas estão chegando. 4.000 imigrantes fugindo da terra africana. Pessoas saindo de lá desesperadas, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Fugindo da guerra, fugindo da seca, da fome, da pobreza, de perseguições religiosas dos muçulmanos. E eles chegam aqui na Itália. Eles querem entrar para a Itália, eles querem subir para toda a Europa, para cair em França, na Alemanha, tentando uma nova vida. Vocês veem os marroquinos lá, o pessoal da Líbia. Eu não sou muito boa em geografia, mas você sabe, meus irmãos, as guerras que têm acontecido no mundo inteiro, e essas pessoas estão muito próximas da Europa, elas estão fugindo tudo para a Europa. Mas pergunta, esse povo,
Em que eles creem? Em que eles creem, meu irmão, minha irmã? Em que eles creem? Eles chegam aqui, por exemplo, os africanos, eles chegam aqui, eles começam a fazer badulaque para vender. Eu, nessa viagem que eu fiz, teve um momento que veio um homem alto, africano, veio colocar uma pulseirinha no meu braço. Eu, a princípio, sou sempre muito educada, eu não sei brigar com a pessoa ou fazer indiferença. Conversa vai, conversa. Não, porque hoje a gente está fazendo uma festa para defender os direitos dos africanos, a união do nosso povo, e a gente está dando de presente. Aí tinha tartaruguinha, elefantinho de madeira esculpido. Aí ele me deu 2 e falou, ai, tem essa pulseirinha aqui, que é uma pulseirinha colorida, aparentemente uma pulseirinha. Deixa eu pôr para você no seu braço. Eu dei o braço, aí ele começou a amarrar a pulseirinha no meu braço e começou a soltar, meus irmãos, uma reza no dialeto africano. Meus irmãos, na mesma hora que ele começou e amarrava aquela pulseirinha, ele estava lançando alguma coisa na minha vida. Eu, na mesma hora, eu repreendo no nome de Jesus, eu repreendo no nome de Jesus, eu não aceito essa maldição, não entra na minha vida, não entra na minha família, não entra na minha casa, é no nome de Jesus, eu repreendo, ele terminou de amarrar a pulseirinha, 3 metros depois eu já tinha desamarrado e jogado no lixo, ele não viu, mas eu repreendi, porém eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que esse homem falou? O que esse homem lançou na minha vida? Seja o que for, meus irmãos, não era de Jesus, não era nada de Deus, não veio nada de Deus ali, não era nada realmente de bênção. E se eu fosse uma pessoa que não conhecesse a palavra de Deus e tivesse sido liberta pelo sangue de Jesus, meus irmãos, eu acredito que eu estaria carregando na minha vida algum tipo de maldição africana. Então, são pessoas que sofrem? Sim. São pessoas que têm guerra? Sim. São pessoas que passam fome? Sim. Que crianças morrem no meio do deserto lá da África? Sim. Tem animais selvagens matando um monte de gente ali? Sim. AIDS, ébola, ou ebola, não sei como diz agora no Brasil. Pragas, maldições, pobreza, seca extrema? Sim. Mas e Jesus? Onde é que está na maioria do africano, no povo africano? Você vê hoje guerras muçulmanas, eles estão matando os cristãos, estão perseguindo os cristãos, jogando fogo, deixando que o povo morrer queimado vivo. Então por que Deus esqueceu do povo africano? Por que, meu irmão? E até mesmo aquele africano que aceita Jesus, paga um preço tão alto para ser salvo, a maioria vira mártir. Será, meu irmão? É por quê, meu irmão? A consequência do pecado, Deus ele não tira. Se você hoje é uma pessoa santa, boa, arrependida, que chora no pé de Deus todos os dias, mas se você cometeu algum pecado no passado, até hoje, talvez você pode estar pagando a consequência desse pecado. Talvez você adulterou, era casado e hoje está separado da sua esposa e ela não quer saber mais de você, mas você se arrependeu, pediu perdão, a ama, mas ela talvez não quer mais nada, talvez até casou com outro. E você vai ter que viver o resto da sua vida com isso nas suas costas. Tá salvo, vai pro céu, mas a consequência você paga. Talvez você era um alcoólatra, bebeu até explodir com seu fígado e quase perdeu a vida. E aí você passou por algum tratamento e hoje a sua vida é limitada. Você sente talvez dores, tem que tomar remédio para estar vivo. Está perdoado, mas carrega a consequência, meu irmão. Talvez você fez algo na frente de seus filhos e eles eram pequenininhos, eles viram, ficaram traumatizados. Mas você se arrepende, pede perdão, eles te perdoam. Mas aquele trauma, talvez a lembrança ou alguma coisa está ali até hoje. Às vezes você bateu no seu filho, na sua filha e arrancou sangue nele. Talvez você deixou cicatriz na carne do teu filho ou da tua filha do passado. Hoje está tudo perdoado, mas toda vez que o seu filho olha para aquela cicatriz, ele lembra daquele momento, meu irmão. Talvez você foi um embrulhão na vida, roubou imposto do governo, roubou daqui, roubou dali. E talvez hoje você está salvo em Jesus Cristo, mas a sua vida está cheia de processo para a justiça.
E de algum modo você até fugiu do país, ou você talvez está aí hoje tentando entrar de causa em causa todo dia, durante anos tem se arrastado com a justiça, advogados, penas, causas. Sabe, meus irmãos, é tanta coisa. É tanta coisa, é tanta coisa, tanta coisa. É a gente que se lambuza, é a gente que se suja pelo pecado. A gente às vezes faz coisas erradas porque a gente esquece de Deus e a gente pensa que a gente está bem demais. Você talvez fale, eu estou tão bem, eu sou tão bonita, eu sou linda. Tenho um corpão maravilhoso, tenho um cabelo espetacular. Eu posso arrumar quantos namorados eu quiser. E talvez nessa brincadeira você pegou a AIDS. E hoje você carrega o vírus da AIDS no seu corpo. Você continua bonitona, continua toda linda, mas você sabe que você é doente. Você se entregou a Jesus, você rasgou seu coração, mas a doença continua no seu sangue. São consequências, meus irmãos. Talvez você sempre foi guloso. Comeu como um louco. Engordou, ganhou problemas de coração, de pressão alta, colesterol. Não consegue emagrecer. Mas você aceitou Jesus. Você entregou a sua vida no altar do Senhor. Passaram-se tanto tempo já. Você hoje já não é mais uma pessoa glutona. Mas você carrega o senho, os sinais daquilo que você fez no passado. Talvez você ficou com a pressão alta. Talvez você teve que sofrer algum intervento no hospital pro coração. Operou de alguma vez. Talvez você hoje ainda está lidando com as marcas da obesidade no corpo. Não estou colocando aquele caso das doenças, mas daquele que trouxe por si só, porque foi glutão a vida inteira, ou glutona. Sabe, meus irmãos, é isso. O que mais eu posso citar aqui? A gente sabe, tem tanta coisa. Talvez você está dentro de uma cadeia porque você foi um ladrão, um estrupador, alguém que fez algo de mal um dia. E ali dentro da cadeia, você conheceu a palavra de Deus e você entendeu. E o Espírito Santo tocou teu coração e te convenceu. Mas isso não significa que você vai sair da cadeia, mas você ainda vai ter que continuar pagando seus anos de pena e sofrendo tudo que a cadeia te traz. Os maltratamentos e todas as condições extremas que uma pessoa que está dentro de uma cadeia sofre. Talvez você está numa cama de hospital, doente, numa cadeira de roda. Ou então toma 30, 20 remédios, comprimidos por dia. Coquetéis e coquetéis de remédio. E às vezes a gente se pergunta, Deus é mau? Deus é mau? Por que Ele me permite estar assim? A consequência do pecado, meus irmãos, é como uma mochila que a gente carrega nas costas. Mas eu tenho uma notícia boa. O nosso espírito está livre. Deus, quando Ele olha para você, na maior das suas imundícias passadas, Ele vê a consequência, você está pagando e vivendo aquela consequência, mas Ele olha para você, Ele te vê lavado, branco como a neve. E Ele tem uma vida de glória no futuro para você, uma vida eterna, salva. Porque Jesus pagou o preço por você. Jesus desceu até o inferno por você. Jesus se lavou ali no sangue dele. Ele derramou até a última gota. Ele derramou a água que tinha no corpo dele. Ele se colocou ali para você, meu irmão, minha irmã. Não se culpe mais. Não se sinta uma vítima, uma pessoa, sabe? Não. Se você está pagando a consequência dos seus pecados, deixe isso de lado, no sentido, eu vou continuar pagando, mas eu vou ser grato a Deus e eu não vou nunca dizer que a minha vida é assim por culpa dele, porque ele criou tudo isso. Tudo vem da cobiça, meu irmão. E nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. E precisamos colocar diante de Deus. Eu sei que fui eu que gerei tudo isso. Mas o Senhor, na tua bondade, na tua misericórdia, se lembrou de mim e me salvou.
A Bíblia diz que nós não temos que temer aquele que pode matar a carne, mas nós temos que temer aquele que pode matar a carne e a alma. E Deus, Ele pode, meus irmãos, colocar a gente no inferno. Ele pode julgar a gente diante do trono branco e julgar no lago de fogo que arde para todo sempre. Ele pode um dia não ouvir o teu clamor, o teu grito de desespero e de agonia, choro e ranger de dentes. Vai chegar um dia que Ele não vai ouvir, Ele não vai interessar por nenhuma dessas pessoas ali. Porque fora a consequência dos pecados, elas se orgulharam no coração delas. E elas se sentiram tão autossuficientes que se esqueceram de Deus. E esqueceram até o dia que a vida delas acabou. Como o lírio do campo, que pela manhã está tão bonito e à tarde é lançado ao fogo. Não existe mais. Nós somos tão pequenos, meus irmãos. Nós somos tão pequenos. Nós somos tão pequenos. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores por natureza, meus irmãos. É dentro do nosso coração, é na nossa vida, é impregnado no nosso DNA. O pecado por causa do orgulho, por causa de uma cobiça. Nós diante de Deus, meus irmãos, nós somos trapos de imundícia. E é uma sorte, eu não tenho palavra para dizer, mas é grande demais saber que Ele olha para nós. Ele tem misericórdia, Ele nos salva. Ele nos pega do jeito que a gente é. E Ele nos aceita. Nos atrai com amor para Ti, para si. E aos poucos, no passar dos anos, Ele vem trabalhando, lapidando, consertando, limpando a nossa vida. A Bíblia diz que é de glória em glória, que é de fé em fé. Então, meus irmãos, nessa manhã, para mim amanhã, eu peço em nome de Jesus, a um de vocês, a um por um de vocês, não seja ingrato com esse Deus maravilhoso. Dele o mal não pode sair. Dele o mal não pode sair. E se vocês veem pessoas sofrendo, pensem na forma como elas vivem com Deus e nas coisas que elas mesmas têm feito, na forma da responsabilidade ou da irresponsabilidade de cada um. É isso que eu tinha para dizer no dia de hoje, meus irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é grande. Deus é grande, meus irmãos. Olha, Ele fala, tomei sem fôlego. Ele fala aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Tem um momento que o povo vira para Moisés e fala, olha, vai você falar com Deus, porque nós não podemos falar com Ele, porque o fogo sai da montanha e Ele vai nos destruir ali. Então vai você, fala com Ele, tudo que Ele falar para você no Monte Sinai, você passa para a gente. E ali o Moisés fala, bem, de repente Deus vira e fala, olha aqui para vocês verem. Eu vou ler a passagem. Vocês vão ver aqui. Pois que homem mortal chegou, isso aqui é Deuteronômio capítulo 5, versículo 24. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória, sua majestade. E nós ouvimos a sua voz, vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos por causa dos pecados, meus irmãos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser a você. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês falaram e me disse. Ouviu o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram.
Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Para sempre. Para sempre, meus irmãos. Para sempre. Que essa passagem fique gravada no seu coração. Quem dera, quem dera, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que Ele possa realmente colocar no coração de vocês o temor e a gratidão. É o que eu peço realmente no nome de Jesus. Porque é o temor do Senhor que impede que nós pequemos. É o temor ao Senhor que impede que nós percamos a nossa cabeça e que a gente venha cair nas nossas vaidades novamente. É um tesouro aquele que recebeu de Deus o temor no coração. E a gratidão é o reconhecimento de que nós não podemos fazer mais mal a esse Deus maravilhoso. Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Temor a Deus, gratidão a Deus, responsabilidade com as nossas vidas diante de Deus. É no nome de Jesus, meus irmãos. É no nome de Jesus que eu gostaria realmente de deixar para vocês essa mensagem. Eu agradeço a Deus por esse momento. E eu vou encerrando por aqui. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia.